Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Luciano Nascimento e nós estamos começando mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos na aula anterior. Nós falamos sobre figuras de linguagem, introduzimos esse assunto. E na aula de hoje, nós vamos estudar 4 figuras de linguagem. Na próxima aula, nós vamos estudar mais 5, porque as figuras de linguagem são muitas, como eu falei para vocês na aula anterior. São muitos recursos que nós podemos utilizar na língua e que são caracterizados como figuras de linguagem. Por isso, nós vamos dividir esse conteúdo em 2 aulas. Hoje nós vamos estudar 4 e na próxima aula nós vamos estudar 5 figuras de linguagem. Mas essas 9 figuras de linguagem que nós vamos estudar agora no oitavo ano são só algumas das muitas que nós podemos utilizar na nossa língua, certo? Então, como vocês viram na aula anterior, as figuras de linguagens são uma forma de expressão onde as palavras elas fogem do seu sentido convencional, do sentido que nós estamos acostumados com ela, elas assumem um outro sentido, ou onde as frases são organizadas de maneira não convencional. Nessa organização de frases também não convencional, nós também podemos chamar de figura de linguagem, tá certo? Então, é isso. As figuras de linguagem são recursos que nós todos utilizamos no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu já gravei esse vídeo 1 milhão de vezes. Bem, será que eu gravei esse vídeo 1 milhão de vezes mesmo? Claro que não, né, gente? Eu gravei algumas vezes. Mas, como eu quero enfatizar isso, né, esse ato de ter gravado o vídeo muitas vezes, eu digo, eu já gravei 1 milhão de vezes. E aí está uma figura de linguagem. Perceberam como no nosso dia a dia nós utilizamos figuras de linguagem o tempo inteiro? Esse é só um exemplo. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar 4, e aí vocês vão perceber que já são figuras de linguagem que vocês empregam no dia a dia de vocês. E na próxima aula, mais 5, tá certo? Então, acompanhe essa videoaula, é uma aula interessantíssima, vocês vão gostar muito. Então, gente, para abordar esse assunto, eu preparei uma apresentação de slides. E aí, à medida que eu for passando, eu vou fazendo comentários sobre esse conteúdo. Primeiro, vamos entender o conceito, né, que nós já abordamos anteriormente. De modo geral, as figuras de linguagem são recursos de nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e significativas. Tais recursos podem ampliar o significado de uma oração, assim como suprir lacunas de uma frase com novos significados. Nós vimos um exemplo disso, né, de ampliar o significado de uma oração, lá no título do projeto Tamar, né, que nós estudamos naquela reportagem. Nós vimos que ali, né, a forma como foi construída a oração pode ampliar, né, o significado. Além de se referir às tartarugas marinhas, quando diz nadar até vencer a correnteza, esse título tanto estava se referindo ao êxito, né, das tartarugas em conseguirem completar o seu ciclo de vida, também estava se referindo ao projeto Tamar em si, que enfrentou muitos desafios, mas que estava dando certo. Então, é isso. Agora, nós vamos estudar algumas das figuras de linguagem mais usadas em variados gêneros, por exemplo, poemas, anúncios publicitários, charges, reportagens, como nós vimos lá do Projeto Tamar, artigos de opinião, artigos científicos, comentários em redes sociais, que é, por exemplo, nós podemos pegar como exemplo aquele post do exercício da aula anterior, entrevista e etc. As figuras de linguagem estão em praticamente todas as nossas comunicações. Como eu falei para vocês, elas circulam em nossas comunicações diárias, nós utilizamos o tempo todo. As 2 primeiras figuras de linguagem que nós vamos estudar vão ser a metáfora e a comparação. Vamos começar falando um pouco sobre a comparação. Por que eu coloquei essas duas figuras de linguagem em um slide só? Porque elas têm semelhanças
que vocês vão perceber, mas também tem algo que diferencia uma da outra. Tanto na metáfora quanto na comparação, estabelece-se uma relação de semelhança entre dois elementos. A comparação explicita qual é a característica comum entre dois elementos e conta com termos comparativos. Como assim? Vamos ver um exemplo? Ó, meu coração parece uma nuvem pesada. Percebam que aqui eu estou comparando dois elementos. Eu estou comparando o coração a uma nuvem pesada, mas eu estou utilizando um conector. Parece. Essa comparação ela é feita de modo explícito. Eu uso um conector para marcar. Meu coração parece uma nuvem pesada. Outro exemplo. Nadava feito um peixinho. Perceba que eu estou comparando aqui uma pessoa a um peixinho que nada muito. Então, eu utilizo aqui um termo de ligação, ó, feito. Nadava feito um peixinho. Um exemplo agora em uma linguagem do dia a dia, né? Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele, hã? Ela diz, o amor é como o motor de um carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele, entendi. Porque ela usou uma figura de linguagem aqui, uma comparação. Perceba que ela usou aqui, ó, o amor é como uma flor. Mas ele não entende muito de amor, então ele não entendeu. Mas quando ela utilizou uma comparação que era, né, das coisas que ele entendia, ela comparou, ó, o amor é como o motor de um carro. Então percebam que a comparação ela está sempre marcada por esse conector, por esse termo que une uma coisa à outra. A metáfora é uma aproximação subentendida que obriga o leitor a identificar a característica comum aos elementos comparados. Ela exige do leitor uma decifração do sentido, portanto, é mais complexa que a comparação. Vamos ver um exemplo disso, para a gente entender melhor? Ó, meu pensamento é um rio subterrâneo. Percebam que aqui eu estou comparando o meu pensamento a um rio subterrâneo, mas essa comparação ela não é explícita. Eu não tenho aqui um termo que conecta um elemento ao outro. Então, eu preciso decifrar o sentido. O que é que ele está querendo dizer com isso? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Vamos parar para pensar. Um rio subterrâneo é um rio que passa por debaixo da terra. Então, quando eu digo que o meu pensamento é um rio subterrâneo, eu quero dizer o quê? Que o meu pensamento é algo profundo, algo difícil de ser entendido, algo que está lá no fundo, no íntimo. Ó, vamos ver aqui uma metáfora em um anúncio publicitário, para vocês entenderem aqui também como é construída essa metáfora. Embaixo diz assim, ó, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. E aí ele traz aqui a obra-prima, né? No caso, o retrato da Mona Lisa. E aí, quando ele diz assim que o Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima, ele quer dizer, literalmente, que o amaciante transforma a roupa em uma obra de arte literal? Não, ele quer dizer que o amaciante deixa a roupa limpa, cheirosa, né, bem cuidada, que é como se fosse uma obra-prima, perceberam? Se aqui fosse uma comparação, eu diria, Monbiju deixa sua roupa como uma obra-prima. E aí ficaria muito claro essa relação, mas aqui não, né? Na metáfora não. Essa comparação ela não é explícita, nós precisamos decifrar o sentido. Agora, nós vamos ver a figura de linguagem chamada de metonímia.
Essa figura de linguagem consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com a qual mantém uma relação de proximidade. Vamos ver aqui exemplos, né? Sempre fica melhor de entender com exemplos. Ó, adoro ler Maurício de Souza. Quando alguém diz assim, adoro ler Maurício de Souza, ele não lê o autor, a pessoa. Na verdade, ele lê as revistas de Maurício de Souza. Então, nesse caso aqui, o autor substitui a obra. Percebam que consiste, né, na substituição de uma palavra que tem proximidade com a outra, né? Adoro ler Maurício de Souza, é uma generalização. Ele adora ler as revistas que o autor produz. Ó, outro exemplo. O macarrão estava ótimo. Comi 2 pratos. A pessoa não comeu os pratos, né? A pessoa comeu o conteúdo que estava dentro do prato, que era o macarrão. Então, aqui, o contentor está no lugar do conteúdo, ou seja, a pessoa usa o prato para falar do macarrão. Comi 2 pratos, ou seja, comi o macarrão que estava nesses 2 pratos. Essa é a metonímia. Ó, um exemplo aqui que nós utilizamos muito no nosso dia a dia de metonímia. Ó, o melhor mesmo é Gillette. Esse aqui é um anúncio, né, da Gillette, né, de uma lâmina de aço. É um anúncio antigo, mas nós ainda conhecemos essas lâminas de aço por Gillette. Na verdade, gente, Gillette é a marca de uma lâmina de aço, mas nós, hoje em dia, utilizamos amplamente o termo Gillette para falar de lâminas de aço de qualquer marca. Então, nesse caso aqui, eu utilizo a marca pelo produto. Outro exemplo também é dos cotonetes. Por exemplo, cotonetes é a marca, né? Na verdade, o nome desse negocinho que nós usamos para limpar o ouvido é hastes flexíveis, mas nós não dizemos hastes flexíveis, nós dizemos cotonetes. Cotonetes, na verdade, é uma marca específica. Se vocês entrarem no mercado, vocês vão ver que lá tem cotonetes, tem aquele mais barato, que é o coton. Todos esses são exemplos de hastes flexíveis, mas nós dizemos cotonetes, com todos. Então, é outro exemplo de metonímia, que substitui a marca pelo produto. Agora, nós vamos ver a antítese. A antítese é uma figura de linguagem caracterizada pelo emprego de palavras ou expressões que traduzem sentidos contrários, contrastantes. Vamos entender com exemplos que fica melhor. Ó, vejam aqui exemplos em anúncios. Ó. Essa daqui, ó. Superpão, grandes marcas, pequenos preços. Vejam aqui esse anúncio que ele está misturando duas ideias que têm sentido contrário. Por exemplo, grande e pequeno para criar o anúncio. Essa antítese ela é tão bem construída aqui nesse anúncio que ele utiliza a figura de linguagem tanto no vocabulário, né, na escolha do vocabulário, de grande e pequeno, quanto na construção da imagem, né? Ele coloca a palavra grande bem maior e pequenos preços bem menor. Então, a antítese aqui está bem representada, que é quando se coloca essas ideias contrárias na mesma frase, né? No caso aqui de grande e pequeno. Aqui, ó, do outro lado, aqui o exemplo do chocolate Lacta. 5 novidades para deixar você de boca aberta. Aí, ó, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Aqui também utiliza ideias contrárias, né, para construir aí esse anúncio. Fechada, aberta, que imita o movimento da boca, né, mastigando aí os bombons. Pronto, gente, a aula de hoje nós vamos concluir por aqui, vamos parar na antítese. Na próxima aula nós vamos estudar mais 5 figuras de linguagem. E agora que vocês já viram, já sabem o que são figuras de linguagem, já viram esses exemplos, vocês estão aptos para responder a atividade que vocês receberam na sexta-feira na escola, certo?
Qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês podem falar comigo no WhatsApp, sempre nas terças-feiras, no caso hoje na terceira aula, e na quinta-feira na segunda aula, que eu vou estar disponível para esclarecimento de dúvidas sobre esse assunto, sobre a atividade, ou sobre a disciplina de língua portuguesa de um modo geral, tá certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, gente!